Olá, sejam bem-vindos ao canal da Família Filadélfia. O culto já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe. Agora sim, reúna sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor. Então vamos orar, vamos apresentar esse culto nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, como um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor a Deus, em nome de Jesus. Ó grande Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui em Tua presença, meu Deus, para Te glorificar, Te exaltar, meu Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Apresentamos a Ti este culto, apresentamos a Ti, Pai, ó Pai amado, esse altar, esse sacrifício, Senhor, que nós estamos oferecendo ao Senhor, de louvor e gratidão. Recebe, Pai, em Teu altar, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Pai amado, e nos permita esta noite, Pai, sermos usados pelo Senhor, meu Deus, para realmente refletir a Tua glória neste lugar. Em nome de Jesus, nós damos início a esse culto e Te louvamos por tudo e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, colocar o nosso coração, agradecendo a Deus por tudo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 117: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a sua fidelidade, ou melhor, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivos de sobra, como a gente sempre fala, de louvar e adorar o nome do Senhor, de cultuá-lo. E nós queremos fazer isso essa noite. E nós vamos fazer isso essa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos realmente entrar na presença do Senhor nessa noite. Pedir a Deus que retire toda distração. Nosso intuito principal nessa noite é adorá-lo, adorá-lo e adorá-lo. Amém? Ele é digno. E como a gente viu nesse salmo, o seu amor leal, a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Vamos adorar o Senhor com oração. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, para Te louvar, para Te prestar culto, meu Deus. Eu Te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo leve agora a nossa mente, o nosso coração, cativos à Tua presença, Pai. Que não haja distrações, meu Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para assistir algo, mas realmente para cultuarmos ao único digno de ser louvado, ser adorado nessa noite. Pai, pedimos pela Tua misericórdia, que venha com o Teu Espírito Santo nos alimentar com a Tua presença, Senhor. Que venha com o Teu Espírito Santo encher-nos, Senhor. Que venha com o Teu Espírito Santo renovar-nos, Senhor, nessa noite. Pai, precisamos de Ti, Senhor. Limpa-nos, lava-nos, Senhor, de toda poeira desse mundo que possa estar impregnada nas nossas vidas e nos purifica, nos leva, nos conduz a esse caminho que é estar na Tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos esvaziamos, Senhor, de nós mesmos nessa noite. Vem, Espírito Santo, toma o Teu lugar em nossas vidas, em o nome de Jesus, e que o Teu nome, Jesus, seja engrandecido nessa noite, que só o Teu nome seja adorado nessa noite, que possamos levantar realmente um trono a Ti de louvor e de adoração, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é por isso que estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido e exaltado nessa noite. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor com todo o nosso coração. Esse é um cântico bem antigo, mas nós vamos relembrá-lo nessa noite, amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios
sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Jesus, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Só tu és a minha rocha, a minha segurança. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, a gente tem usado para o louvor da sua glória, amém? Então vamos continuar exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Vamos declarar que só Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Só Ele é o Senhor, sua
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Só Ele é. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos celebrar o nosso Deus? Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz, e a minha cruz levou. Ele deu, você deu sua vida. Estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, nós te adoramos, Pai. Digno é o Cordeiro de Deus. Vamos lá na palma. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Jesus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. É o Rei
eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Aleluia, Jesus, nós cremos que fomos salvos pela tua graça, Pai, que o Senhor nos comprou naquela cruz em teu sangue precioso, pois tu és digno da nossa adoração. Aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor mais uma vez? Vamos continuar louvando o nome do Senhor, tudo que Ele tem nos feito, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda... não, é só até o 12. Amém? Nas regiões celestiais. Eu pensei que você tinha separado a quantidade certa. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, tudo seja para a Tua honra e glória. Amém. Irmãos, esses versículos que nós lemos de Efésios, ele está falando de uma guerra. Uma guerra que está acontecendo nesse momento. Talvez você... com seus olhos humanos, você não está vendo essa guerra, mas ela está acontecendo a todo momento, nesse exato momento em que nós estamos aqui. É uma guerra real, é uma guerra de seres poderosos, onde nós somos um dos lados dessa guerra. E se não fosse o poder de Jesus em nossa vida, essa guerra estaria desequilibrada, ou seja, nós com certeza seríamos destruídos. Pulverizados, mas o amor de Deus nos protege de todo o mal. Então, por estarmos em uma guerra, eu vou dizer mais uma coisa: vocês foram alistados para essa guerra. No momento em que vocês entregaram sua vida ao Senhor, no momento em que vocês foram chamados pelo Senhor, chamados para dentro, chamados das trevas para a luz, vocês foram automaticamente alistados nesse exército e nesta guerra em que nós estamos combatendo. Mas como é essa guerra? Nós encontramos algumas características dessa guerra na palavra de Deus, nos textos que nós acabamos de ler. Nós vamos ver as características dessa guerra, nós vamos entender as armas do inimigo e nós vamos também saber como vencer o inimigo, como permanecer firme diante dessa batalha. Como é essa guerra? Primeiro nós temos que entender que essa guerra não é contra homens, não é contra carne, não é contra sangue. Todas as vezes que nós olhamos de modo espiritual, nós entendemos que não é o homem que está fazendo o mal, mas sim forças espirituais que estão agindo nas regiões celestiais. Quando nós temos essa visão espiritual, irmãos, nós passamos a ver as pessoas de outra maneira. Quando alguém te ataca, você não vai olhar para aquela pessoa e dizer, essa pessoa me atacou. Não, você vai ver de modo espiritual. O inimigo usou essa pessoa para me atacar. O inimigo usou essa pessoa para o mal. Então eu tenho que ter, digamos assim, amor por essa pessoa, por ela estar escravizada pela força do maligno. Então, todas as maldades que existem no mundo, seja as guerras, uma pessoa matando o outro, tudo isso que acontece é por influência dessa força maligna que age em nosso mundo. Dessas forças malignas. E nós vamos entender, primeiro, que essas forças, elas são principados. No texto diz que são principados, ou seja, príncipe das trevas deste mundo ou deste século. E o que significa príncipes? É como se fossem os principais. Ou seja, pessoas que têm poder de governo. Como diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Então, são seres que têm poder de governo. Ele governa o seu povo neste mundo.
Quando nós dizemos, irmãos, que o inimigo, ele governa este mundo, ele tem poder sobre este mundo, nós não estamos falando que nós também somos do inimigo, que nós também somos governados por ele, ou que o mundo físico pertence a ele. Não, o que eu estou falando é que ele tem poder sobre a vida das pessoas, do mundo humano que existe diante de nós. Então, por isso que ele influencia governos, ele influencia decisões, ele influencia, por exemplo, a televisão, influencia tudo que você imaginar. Onde tiver uma pessoa dominada por ele, essa pessoa vai ser governada por ele e vai agir conforme o seu ímpeto, o seu desejo, porque ele tem o poder de governo, como diz a palavra de Deus. Ele é o príncipe desse mundo. Então ele tem essa ação, e ele conquistou esse direito lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou contra Deus e abriu uma brecha para que o inimigo assumisse esse lugar. Então nós estamos lutando, irmãos, contra potestades, que também significa poderes, contra hostes espirituais da maldade. O que significa hostes? Hostes são tropas militares, tropas numerosas, são soldados armados, ou seja, veja uma guerra. Eu imagino aquelas guerras que eu não sei quem já assistiu aqueles filmes de guerras antigas, que você vê um exército parar assim numa colina, e de repente vem outro exército subindo a colina, descendo para enfrentar ele. Aí você vê 100, 200, 1000, 1500, parece que tem 1 milhão de soldados descendo assim a colina. Isso são hostes. Eles vêm assim aos montes, aquelas hostes espirituais da maldade, soldados armados. A palavra de Deus também diz que eles são potência, são poder, que é mais uma vez a qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo. Então, nós entendemos que essa guerra é uma guerra entre poderes, entre potestade, entre inimigos que nós não vemos, porque não são de carne nem de sangue, entre inimigos que, se nós fôssemos combatê-los com nossas armas, não adiantaria de nada, porque nós não conseguimos enxergá-los para poder contra-atacá-los. E mais ainda, diz que eles estão, mais uma vez, reforçando a ideia que nós não vemos, eles estão nos lugares celestiais. É uma guerra que acontece, irmãos, é uma guerra que acontece fora da nossa zona de existência. Como assim nas regiões celestiais? É porque não é uma guerra, irmãos, humana, machada aqui sobre a terra. Não é uma guerra como se eles estivessem pisando e andando aqui, tentando nos furar e tentando nos atacar de uma forma direta. Não, é uma guerra que acontece nas regiões celestiais. É uma guerra que acontece, irmãos, a nível de persuasão. É uma guerra que acontece a nível de pensamento, a nível de influência, a nível de poder, que consegue atacar a nível de espírito, a nível espiritual. Então nós precisamos entender que é uma guerra que está fora do nosso espectro, digamos assim, da nossa visão material. É uma guerra que está além da nossa compreensão. Então não é uma guerra com uma percepção, em outras palavras, uma percepção geográfica, que você diz assim: o inimigo está vindo da direita, o inimigo está vindo da esquerda, vamos esconder desse lado, ele está vindo ali, vamos esconder atrás de um tambor. Não tem como você se esconder dele, porque não é uma guerra geográfica, mas é uma guerra espiritual. Então, primeiramente, nós precisamos entender essa guerra. Essa guerra, ela tem essa qualidade, ela tem essa dimensão. E quais são as armas que o inimigo usa, irmão? Já que é uma guerra espiritual, uma guerra no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz que o diabo, ele usa ciladas contra nós. Ciladas astutas, armadilhas astutas contra nós. Nós entendemos o que são ciladas. Nós entendemos o que são armadilhas. Armadilhas, irmãos, é algo que é colocado para pegar um animal, por exemplo, de surpresa. Quando eu creio que quem morava no interior muitas vezes já fez isso. Colocar uma arapuca para pegar, por exemplo, um passarinho. Você arma ali uma armadilha, bota uma arapuca, alguma coisa feita de madeira, né, assim, amarrado para
para poder parecer alguma coisa da natureza, bota um palitozinho segurando e bota uma comidinha lá para quando ele puxar o palito quebra e fecha com um passarinho dentro. Só que interessante que tem passarinho que percebe a armadilha e não entra. Tem passarinho que percebe a armadilha e não entra. Ele olha de fora e diz, rapaz, não vou entrar nisso não, esse negócio está muito perigoso. Esse negócio está muito... Não entra não. Esse negócio está muito perigoso. E vai embora. Não entra de jeito nenhum. E tem outro não. Tem outro que entra e tic-tic-tic-tic-tac. E fica preso lá dentro. É mais corajoso e entra. Agora, irmãos, presta atenção. Aqui diz que as armadilhas que o inimigo arma contra nós são armadilhas astutas. Ou seja, ele não usa qualquer armadilha para pegar o primeiro que aparecer. Não é do tipo assim, não. Eu vou armar aqui uma emboscada, o primeiro otário, o primeiro que aparecer aqui eu pego. Não. Ele arma armadilhas astutas, ou seja, pensada, planejada, sob medida, exatamente para cada um de nós. Esse é o problema, esse é o grande problema dessa guerra. Porque essa guerra, ela não é projetada para atacar qualquer um que aparecer, mas todos individualmente. Todos individualmente. Por isso que nós precisamos entender a estratégia do inimigo. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece a fraqueza de cada um de nós. O inimigo não vai aparecer, irmãos, não seria astuto o inimigo nos atacar, sabendo que nós temos a proteção de Deus. Deus não permite que o inimigo faça o que ele quer fazer, nem mesmo com os homens do mundo. Existe um controle de Deus sobre a ação do inimigo no mundo. Por isso que eu digo que o inimigo não é 100%, não é assim, como diz assim, quando diz o inimigo é o príncipe desse mundo, então quer dizer que ele pode fazer o que quiser nesse mundo. Não, não é bem assim. Ele é um poder sobre os deles, mas mesmo assim tem um limite de Deus sobre ele. Tem um limite de Deus. Deus só permite ele ir até certo limite. Então ele permite alguma certa liberdade. Então por isso que ele não vai chegar para nós, eu sou Satanás e vim aqui te levar, e você vem comigo. Não, não vai fazer isso. Primeiro porque você não vai querer ir, sabendo quem ele é. Você não vai querer ir, e foi uma das questões que Deus deve ter colocado diante dele, que a pessoa tem que querer, então ele vai o quê? Iludir. A Bíblia diz que ele é o quê? O pai da mentira. Lá em João 8,44. Que ele é o pai da mentira. E ele sendo o pai da mentira, ele vai usar de engano, ele vai usar de ilusões, ele vai usar de falsa aparência, de sensações humanas, justamente que é a ideia da isca. O que é que faz o peixe morder o anzol? É a isca que o peixe gosta. Então ele vai colocar uma isca que nós gostamos, alguma coisa que nos agrada, alguma coisa que nos atraia para poder fisgar em sua armadilha astuta. E todas essas armadilhas, irmãos, são contra nós. Ou seja, o inimigo quer nos destruir. Diz que o inimigo, olha o que diz em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Diz assim, olha, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha o que ele diz, irmãos. O inimigo de quem? O inimigo de Deus? O inimigo de Jesus? O inimigo do reino? Não. É o inimigo de vocês. Satanás, ele não se levanta contra Deus. Porque Deus mantém ele sob controle, porque Deus é um poder supremo, que não tem como Satanás se impor contra Deus. Por isso que eu costumo dizer que Satanás e Deus não são inimigos. É o Criador e a criatura. E ele foi sentenciado à morte eterna pelo próprio Criador. Por quê, irmãos? Porque algumas pessoas no mundo imaginam Satanás e Deus como dois inimigos mortais, poderosos, jogando relâmpagos um no outro, guerreando. Esses aqui são meus, uma disputa por pessoas aqui na terra e tal, aquele negócio, toda aquela luta que se imagina.
que caem os anjos, e os anjos de Deus, os anjos do diabo, os dois se atracando no meio do universo. Como se Deus quisesse destruir Satanás e não pudesse destruir, mas está encontrando um meio de destruir Satanás e Satanás encontrando um meio de destruir Deus. Não existe isso na palavra de Deus em lugar nenhum, essa guerra entre Satanás e Deus. Muito pelo contrário, quando você lê a Bíblia, você vê Deus ali no livro de Jó, conversando com Satanás e dando limites ao que ele pode fazer. Você vê, por exemplo, Jesus caminhando e os demoniados gardarenos, né, dizendo: Filho de Deus, você veio nos atormentar antes do tempo, permite pelo menos que a gente entre nos porcos. Em outras palavras, eles não ousavam nem dizer assim: nós não vamos te obedecer não, quem é você? Deita aí no chão, bota os braços para trás. Não tinha essa guerra. Jesus simplesmente disse: vai para os porcos. E eles foram para os porcos. Não existia essa guerra, porque eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus. Irmãos, nós estávamos até ouvindo ontem na pregação, eu sempre preguei aqui, mas eu disse para o Beto, ele falou igualzinho falando na igreja, na pregação de ontem. Porque eu disse: os céus obedecem a Deus, o reino dos céus obedece a Deus. O reino da terra, o reino dos céus é os anjos, né? Obedecem a Deus. Deus manda nos anjos, os anjos obedecem. O reino da terra obedece a Deus, porque Deus manda o mar se acalmar, o mar se acalma, manda os animais entrar na arca, os animais entram na arca, ele manda tudo acontecer, e acontece. E aí o reino das trevas também, que é o reino de Satanás, também obedece a Deus. Deus manda, e o reino das trevas obedece também. Agora o reino dos homens, os homens, são os únicos que têm coragem de se fazerem inimigos de Deus. São os únicos que se colocam como inimigos de Deus. Por quê? Porque desconhecem o poder de Deus. Porque desconhecem quem é Deus. Por isso que os homens se colocam como inimigos de Deus. Porque aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, irmãos, nós não podemos ser inimigos de Deus, mas amigos de Deus. Amigos de Deus. Então a palavra de Deus diz: sejam sóbrios. Porque o diabo, ele está ali arrodeando, buscando a quem tragar. E aí eu vejo aquela ilustração que eu falei no primeiro culto, vou falar aqui no segundo. Eu imagino como se a gente estivesse numa casa feita de ripa, né, de madeira, com as brechinhas, num chão de terra, no chão de terra, e um leão arrodeando essa casa e cheirando por baixo das coisas, e saindo aquela poeira, né? E arrodeando, e procurando um lugar para entrar, e procurando uma brecha, e você vendo ele arrodeando, e procurando uma brecha. Aí tem muitos que parece que não entendem que é o diabo. Eu vou olhar, ver se o leão ainda está ali fora, tem um negócio bonito ali fora, eu vou abrir só uma brechinha da porta. Rapaz, tem um negócio brilhando ali fora, eu vou abrir aqui só uma brechinha da porta. Aí o leão está lá fora, só procurando, aí bota uma iscazinha lá fora para você sair da proteção de Deus. Então eu digo para os irmãos: o inimigo, ele arma ciladas astutas. Então devemos estar sóbrios e vigilantes, acordados e atentos. Por que ele diz isso, sóbrio e vigilante? Porque nós precisamos perceber a artimanha do inimigo. E o primeiro ponto para você perceber a artimanha do inimigo é você conhecer as suas próprias fraquezas. Porque o inimigo vai atacar na sua fraqueza. Então você pense: qual é a minha fraqueza? Com que eu me seduzo? Com que eu peco normalmente? Não é isso? Então você vai buscar de Deus, orar mais nesse ponto, se ajoelhar mais e fugir da aparência do mal. E para nós vencermos, para nós permanecermos firmes, nós devemos, como diz o versículo que nós lemos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor, irmão, significa permanecermos no Senhor, permanecermos ligados no Senhor, conectados em Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só esse texto, irmãos. Ele está dizendo que para você
fazer alguma coisa, para você ter algum poder, para você alcançar alguma vitória, você precisa estar conectado em Jesus. Você precisa estar na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus está em você, para que você produza alguma coisa, porque de você mesmo você não pode fazer nada. Você não pode lutar contra essa força do mal, você não pode vencer o inimigo. Você precisa de Jesus o tempo todo. Jesus, você precisa de Jesus. Fortalecei-vos, como ele diz, no Senhor, significa reunir forças. Você está numa guerra e você só vai encontrar forças estando em Jesus, porque Ele é que te alimenta. Fortalecei-vos na força do seu poder, significa que eu não vou me fortalecer no meu próprio poder. Eu não vou me fortalecer na minha própria força. Tem pessoas que dizem, eu sou muito forte, eu posso, o inimigo não vai conseguir me derrubar porque eu sou bom, eu sou não sei o que. Irmãos, nós não temos força contra esse inimigo. Ele é poderoso. Aí uma vez uma pessoa diz, poderoso só é Jesus. Não, todo poderoso só é Jesus. Mas qualquer um que tem poder é poderoso. E o inimigo tem poder. Poder maior do que qualquer poder humano que o homem possa ter concebido. Diz que ele pode se fantasiar até de anjo de luz. E ele engana a humanidade. Ele é um enganador dos homens. Então a gente precisa entender que o inimigo tem poder. E ele tem estratégia. E ele é sagaz. Lá em Filipenses, irmãos, 4,13, a palavra de Deus nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quem é que nos fortalece? Jesus. Então eu tudo posso em Jesus que me fortalece. Ou seja, irmãos, o poder de Deus é um poder infinito. Que o poder de Satanás não pode ser comparado com o poder de Deus, porque o poder de Deus é um poder infinito e o poder de Satanás é um poder finito. Por mais que o poder de Satanás seja maior do que o nosso, mas comparado com o de Deus é só um ponto. Porque o de Deus é todo o universo. O poder dele é só um ponto. Agora imagina, se eu estou conectado em Jesus, que é a fonte desse poder infinito, que é a fonte desse poder imensurável, significa que o Satanás não pode com nenhum de nós. Satanás, ele não pode vencer aquele servo de Deus que está em Jesus. Por isso que diz aqui, tudo posso em Jesus que me fortalece. Ele está dizendo, não importa que Satanás coloque no meu caminho, porque é Jesus que me fortalece, eu posso todas as coisas. E não é que eu possa metade, eu posso um quarto, eu posso algumas coisas, não, eu posso tudo. Porque Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Então nós precisamos, irmãos, confiar nesse poder. Resumindo, nós temos um inimigo. Esse inimigo é inteligente, é sagaz, é poderoso. Esse inimigo é nosso e quer nos destruir. Mas nós precisamos estar conectados na videira para que possamos vencer esse inimigo. E não só vencer, mas conquistar o reino do mundo para Deus. Reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Irmão, significa que tem um reino aqui que pertence a Satanás, umas pessoas, mas existe um outro reino aqui que pertence a Deus, que é o reino dos filhos de Deus, que nós fazemos parte desse reino. E esse reino está aqui para conquistar o reino de Satanás, para tirar as pessoas de lá para o seu reino de luz. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Como está a sua conexão com Cristo? Como está a sua vida com Cristo? Você está conectado? Tem uma música que nós não vamos tocar porque o tempo já está bem avançado, mas a Roberta colocou ali, eu pensei nela, que é uma música de Anderson Freire, que diz o seguinte, que nós somos os pés, as mãos, os olhos, a boca de Jesus. Essa é outra, né?
Nós somos pés, a boca e as mãos de Jesus. Significa o quê? Nós estamos conectados em Jesus. Como é que nós sabemos que estamos conectados em Jesus? Quando nós agimos, andamos como Jesus andou. Nós precisamos entender na Bíblia como Jesus andou e dizer: eu estou conectado em Jesus? Jesus andou. Jesus disse que a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então pense bem nisso, irmãos. Vamos orar agora nesse momento. Mas pense bem, como está a sua conexão com Cristo? Que nível de conexão você está com Cristo? Mas não é para você dizer: eu estou fraquinho, eu estou forte. Não, é para você buscar se conectar. Porque precisamos estar conectados com Jesus para podermos não apenas resistir aos ataques do diabo, mas atacá-lo para saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. E logo após essa oração, irmãos, eu sei que o tempo já está avançado, o pastor Vicente vai estar ministrando a bênção dos apóstolos. Amém, pastor? Você vai estar ministrando a bênção. Amém? Quando terminar. Amém? Grande Deus e maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por todo o teu povo, por todos os teus servos que vieram aqui esta noite, meu Pai. Tantos que vieram no primeiro culto, como os que vieram agora neste culto, ó Pai. Nós abençoamos o teu povo, meu Pai. Declaramos que o Senhor é bom e que o Senhor vai, Senhor, fazer uma semana abençoada, Senhor, proporcionar uma semana abençoada para os teus servos, meu Pai. Porque, Senhor, Deus amado, essa é a tua vontade, eu sei, Pai, que o teu nome seja glorificado em cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, meu Pai, que cada vez mais eles se conectem a Ti, que eles reafirmem o compromisso que eles têm contigo, que a palavra do Senhor esteja no coração dos teus servos, o desejo de fazer a Tua vontade, meu Pai, e que o Senhor esteja neles, para que essa obra seja completa e o Teu nome seja glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.